Doutor, olha, há 3.000 crianças, veja só, doutor Miguel, 3.000 crianças, de manhã, de tarde, de noite, alimentação, ajuda a família, tem né, recreação, aulas de quê? Sem nunca, doutor, ter precisado de político nenhum, nunca pedi nada. Sem R$1 do dinheiro público. Aí eu boto logo em seguida. Às vezes você fica dizendo, não, mas fica repetindo, para confrontar as mentiras do gestor presidente. Aí eu boto aquela vinheta. Pam, paranana, paranana. O Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus, participante do esquema de rachadinha. E é para confrontar mesmo. Agora, 3.000 crianças, ele diz. Aí viaja para a Europa, para os Estados Unidos, mantém o filho nos Estados Unidos, a filha nos Estados Unidos, mas participando de rachadinha. Ele disse, nas Santas Ceias, ele vinha e tratava com o gestor presidente da rachadinha durante a Santa Ceia. Quanto deveria receber, quanto deveria repassar. E até questão de solicitar empréstimo em nome da esposa desse pastor, que abriu conta e nunca movimentou a conta, porque o cartão de débito e de saque ficava com os senhores rachadões. Não é rachadinha. Os senhores e as senhoras rachadonas. Há um homem que, imponentemente, durante todas as segundas-feiras, está falando, como ele falou, para 2.000, 3.000 pessoas. E outra coisa, uma observação, essas pessoas só estão lá porque são obrigadas, porque se não for, o Luiz Mário fica ali anotando, olha, aí diz para o coordenador, olha, a comissão não veio, a mocidade não veio, aí é castigo, é punição, então as pessoas vão forçadas. Como é que ele está ali falando de santidade, de obediência, né? De moralidade, e o juiz chega para ele assim, o juiz de direito, e diz, olha... Josué, eu vi a live que você fez no seu canal, trazendo uma entrevista da TV, Jovem Pan, em que falava que o senador Davi Alcolumbre mantinha em seu gabinete funcionários fantasmas, funcionários que apenas davam o nome e certamente esse dinheiro ia para algum lugar. E eu me lembrei, Josué, que aqui no estado de Pernambuco também aconteceu isso, Josué. Até reportagem na Globo, reportagem daquele Cardinô sobre isso. Então a gente verifica que a nível nacional... Mas quando o senhor diz aqui em Pernambuco, diga-se de passagem, na igreja evangélica... Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E isso aí não foi motivo de tanta projeção e escândalo. Quer dizer que a coisa está se tornando natural. Banal. Normal. Porque, olha, uma das pessoas envolvidas, que eu não vou dizer o nome, porque, logicamente, até por ressalvas... Ela disse claramente que foi contratado para trabalhar no gabinete do pastor, e sendo pago pelo gabinete de um político, que eu também não vou citar o nome. E manteve essa relação por muito tempo. Esse político era do projeto Cidadania. Tanto do político como da política. Olha, Josué, e engraçado, Josué, que a denúncia chegou e esse político da igreja, ele confessou, Josué. Ele confessou. Não, realmente eu pratiquei. Ele confessou, Josué. Tá vendo aí? Ele confessou. Confessou e foi promovido para evangelista. Evangelista da igreja. Veja que podridão dentro da igreja. Veja que podridão. E eu publiquei um vídeo que ele estava aí em uma determinada cidade, e imponentemente, ele dizia assim, né? Palavra de Deus, palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado.
Meu irmão, que coisa tremenda. Terrível, terrível. Você veja que a gente pode dizer... E praticando rachadinha. O pessoal pode dizer, mas isso é mentira. Não é mentira. Desvio que eu estava lá. Eu estava lá. Em pessoa. Em pessoa, quando houve a confissão. Olha só. E eu não posso falar porque está sob segredo de justiça por conta da imunidade parlamentar dele. Aí eu não posso comentar, mas que esse político confessou que praticou, juntamente com o seu presidente, o presidente da Assembleia do Estado de Pernambuco. E também uma vereadora. E isso não foi, isso não foi um mês. De 2010 até 2016. 6 anos desviando, roubando o dinheiro público. Isso é uma vergonha. É muito grave. Vergonha. Agora, é muito grave. Essas pessoas são tão descaradas que o político confessou, não, eu estava praticando uma rachadinha, realmente, que no termo jurídico é peculato. Eu estava praticando a rachadinha. Aí vem agora pedir votos. Chega nas igrejas pedindo votos. E o presidente vote nesse rapaz. Para quê? Para continuar a rachadinha. Está entendendo? Porque isso é uma vergonha, isso é a prática usual dos políticos. Todos fazem. A palavra de Deus. Praticam esse tipo de situação, a chamada rachadinha. Isso dentro da igreja, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, Josué. Palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado, né? E rachadinha, doutor Miguel, é o quê? Rachadinha é o quê? É crime de peculato. Meu irmão. É crime estipulado no Código Penal. Está lá o artigo 312. Então, são situações em que a gente vê, eu como profissional estive presente, eu acompanhei esse processo. Então, eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Eu participei desse processo. Ainda hoje participo, Josué. Se você não sabe, eu estou tentando quebrar esse sigilo lá em Brasília. Entrei no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal, através de seu presidente, que ainda não tinha repassado a presidência para a nossa amada Rosa Weber, ele declinou a competência para o STJ. Quem quiser pode entrar. Entre aí e coloque meu nome, Luiz Miguel dos Santos, no Supremo Tribunal Federal e vai ver lá a decisão, a declinação para o STJ. Se o STJ me autorizar a publicar, vocês vão ver que vergonha! Que vergonha! A gente tem um mentiroso na presidência. Está entendendo, Josué? Por quê? Não está sob sigilo o que eu vou dizer. É mantido no gabinete desses políticos, membros, filhos de pastores, membros aliados à presidência. Quer dizer que você está elegendo esses políticos para eles manterem em seus gabinetes altos salários desse pessoal. E mesmo assim fazendo rachadinha. Ou seja, pagando a pessoas sem a contraprestação do serviço. 13 mil reais, doutor Miguel, 13 mil reais de salário em 2016 e devolvia tudo, só ficava com 5 reais, aliás, 500 reais. O Columbre também fazia isso, né? Senador, olha, irmãos, assistam aí no canal Josué Augusto. Ontem eu estava assistindo a Jovem Pan, quando veio essa notícia e eu falei para o doutor Miguel que o Davi Alcolumbre, né, que foi presidente do Congresso Nacional, estava praticando rachadinha. E o jornalista José Maria, quem eu admiro muito, disse assim, olha, rachadinha é eufemismo, isso é roubo, é desvio do erário público. Doutor Miguel, e deixa eu dizer aqui a respeito disso. Eu publiquei a denúncia desse pastor, tá aí no meu canal. O Giovanni Cardoso publicou. E o que mais chama atenção, não falamos aqui no bloco anterior que 15 políticos estavam em plena Santa Ceia? Sabe o que foi que essa denúncia está dizendo? E aí, como o senhor diz, quem quiser pode acessar os vídeos e ver o depoimento desse pastor. Ele disse, nas Santas Ceias, ele vinha e tratava com o gestor presidente da rachadinha.
durante a Santa Ceia. Quanto deveria receber, quanto deveria repassar. E até questão de solicitar empréstimo em nome da esposa desse pastor, que abriu conta e nunca movimentou a conta, porque o cartão de débito e de saque ficava com os senhores rachadões. Não é rachadinha. Os senhores e as senhoras rachadonas. Fazia o empréstimo. Empréstimo. Tinha um funcionário do gabinete desses políticos, da igreja, que é vereadora, deputado estadual e deputado federal, que ficava com os cartões. Com os cartões. Na mão. Quer Exatamente. dizer que ele sacava, porque tinha a senha, dava à pessoa, vamos supor, R$ 500 e ficava com todo o resto. Do dinheiro. A tese de defesa desse pessoal é que, não, a gente fazia o seguinte, a gente pegava esse dinheiro e distribuía para outras pessoas que nos ajudavam. Olha, mas isso é legal, pessoal. Claro, assim Se um funcionário ganhar 10 mil, ele tem que usufruir dos 10 mil. E depois declarar a Receita Federal que ganha os 10 mil. Até a restituição. Com a fonte e tudo. Ficava com a restituição do imposto de renda. E a pessoa foi cobrar e disse, não, você não já é ajudada, a gente já... Por que a pessoa não prestava serviço, morava até em outra cidade, doutor Miguel? Rapaz, olha... Isso dentro da igreja. Pessoal, Evangélica Assembleia de Deus. Como é que pode, pessoal? Abram os olhos e estão aí novamente pedindo voto. Dizendo, doutor Miguel, o que pecado... Quer dizer que rachadinha não é pecado. A palavra de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado. Paciência. E o que é mais grave... A pessoa dizer, olha, todas essas tratativas, a gente era do interior, estávamos designados para auxiliar o pastor presidente no interior, e quando a gente vinha na Santa Ceia, como vem todos os obreiros, a gente tratava do recebimento do dinheiro, porque inclusive essa pessoa diz que tiraram o empréstimo em nome dela, e quando ela foi exonerada, obviamente o dinheiro entrava... O banco descontava a parcela do empréstimo e o senhor Rachadinha mandava tirar o resto. Mas como exonerou e deixou de ser creditado o dinheiro da Rachadinha, então o banco começou a debitar sem fundo. E quando ela viu, disse, olha, não tem dinheiro na minha conta e o saldo está negativo. Não, fala com o gestor presidente. Meu irmão, para resolver isso. Aí o intermediário, o coordenador da Rachadinha, interviu e mandou cobrir o saldo negativo. Isso é pouco, para uma igreja. Isso é uma vergonha. Por isso que eu digo, não votem em deputados ou indicados pelo senhor Rachadinha. Pela presidência, porque pelo vai senhor acontecer Rachadinha. esse tipo de coisa. A prática vai continuar. Agora, quem quiser ter acesso ao meu habeas corpus, que não está sob segredo de justiça, acessem o site do Supremo Tribunal Federal, coloquem lá, consulta de processo, aí você coloca o meu nome, você coloca no ícone, por nome da parte, aí você coloca o meu nome, com Z, Luiz Miguel dos Santos. Aí você vai clicar nesse HC. Aí você vai ler o HC e você vai ter acesso a tudo isso. Ô, doutor Miguel, assim para ficar bem claro, por que foi que o senhor entrou no HC? Eu entrei com esse HC, Josué, porque o presidente, o nome dele é Ailton José Alves, disse numa ouvida junto ao Ministério Público que eu, Luiz Miguel, o advogado Luiz Miguel, contratei uma pessoa para agredi-lo, para dar um murro nele, ele usou essa expressão. E durante meus 35 anos de advocacia, jamais eu fiz esse tipo de coisa. Todos me conhecem, sabem que eu sou um advogado pacífico, sou um advogado que procuro apenas andar dentro da ética profissional. Se eu incomodo as pessoas com o meu trabalho, infelizmente... eu me formei para isso, eu me formei para exercer a minha profissão. E se a minha profissão incomoda alguém, eu não posso fazer nada. Vou continuar advogando. Se o presidente está insatisfeito com a minha atuação,
Problema dele, eu não posso fazer nada. Então, ele utilizando disso aí, dizendo que eu estou por trás de tudo isso, essas denúncias, eu sou profissional, eu tenho que trabalhar. Se o advogado não defender, quem é que vai defender? Exatamente. Ninguém tem acesso à justiça a não ser através de um advogado legalmente constituído. E eu recebo para isso, Josué, grupo de denunciantes me contratou para isso e me paga. Então eu tenho que fazer meu trabalho. Incomodo, eu sei que incomodo, mas não posso fazer nada, presidente. Eu vou continuar trabalhando, a não ser que você casse a minha OAB. Aí eu posso deixar de advogar. Mas enquanto a minha OAB estiver quites, ainda quando eu estiver pagando minha anuidade normal, eu vou advogar. Incomodo, sei que incomodo, mas eu vou continuar. E está lá. Entrei com a representação criminal contra ele por conta disso. Isso aí foi uma calúnia que ele levantou para mim, que eu jamais fiz isso, Josué. Jamais eu contratei ninguém para dar murro. Eu sou o homem da paz. Ou seja, a todo custo tentando lhe desacreditar, lhe desmerecer em plena audiência, porque todos viram. Eu não tenho condições de responder a esse senhor. Ele não tem condições morais, ele disse que eu não tinha condições morais para indagá-lo. Foi necessário o juiz intervir e dizer, não, o senhor não pode fazer isso, o senhor não está no seu púlpito. Aqui o senhor tem se o senhor não quiser responder, tudo bem. Mas o advogado, ninguém pode calá-lo. Ele vai ter que fazer as perguntas. Ele queria que eu não fizesse as perguntas. Eu fiz as perguntas. Como manda o Código, o Estatuto da Ordem dos Advogados? Não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. E eu sei exercer esse meu direito profissional, Josué. Incomodo? Posso fazer o quê? Se o Ministério Público ficar incomodado, eu não posso fazer nada. Se a parte está incomodada, eu não posso fazer nada. É o meu exercício profissional garantido, inclusive, pela Constituição Doutor Federal. Miguel, tá entendendo? Olha, a coisa é tão grave. Veja, como é que um juiz de direito, precisa chegar a um homem que, imponentemente, durante todas as segundas-feiras, está falando, como ele falou, para 2.000, 3.000 pessoas. E outra coisa, uma observação, essas pessoas só estão lá porque são obrigadas, porque se não for, o Luiz Mário fica ali anotando, olha, aí diz para o coordenador, olha, a comissão não veio, a mocidade não veio, aí é castigo, é punição, então as pessoas vão forçadas. Como é que ele está ali falando de santidade, de obediência, não é? De moralidade, e o juiz chega para ele assim, o juiz de direito, e diz, olha, eu estou aqui presidindo uma reunião. Eu não estou aqui para mediar discussões. Meu irmão, isso é uma vergonha, meu irmão. Ô, crente da Assembleia de Deus, você não tem vergonha de ser presidido por uma pessoa dessa natureza, não? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, aí ele diz aqui, né? Eu publiquei aí assistam lá, sobre a rachadinha do Davi Alcolumbre, né? Se o presidente do Congresso, a gente está falando aqui que fez rachadinha, imagine esses deputados aqui da Assembleia de Deus e de aí do Josué. É rachadinha. Eu vou botar na mídia. É rachadinha. É rachadinha, é rachadona. É rachadona, a gente brinca aqui em momento de descontração, mas olha, irmãos, aí ele diz assim, doutor, olha, há 3.000 crianças, veja só, doutor Miguel, 3.000 crianças, de manhã, de tarde, de noite, alimentação, ajuda a família, tem né, recreação, aulas de quê? Sem nunca, doutor, ter precisado de político nenhum, nunca pedi nada. Sem R$1 do dinheiro público. Aí eu boto logo em seguida. Às vezes você fica dizendo, não, mas fica repetindo, para confrontar as mentiras do gestor presidente. Aí eu boto aquela vinheta. Pam, paranana, paranana. O Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus, participante do esquema de rachadinha. E é para confrontar mesmo. Agora, 3.000 crianças, ele diz. Aí viaja para a Europa, para os Estados Unidos, mantém o filho nos Estados Unidos, a filha nos Estados Unidos, mas participando de rachadinha.
Esse dinheiro é do orçamento público. Esse dinheiro ser empregado em benefício da sociedade. Olha, promover a saúde, o lazer, a escola, os esportes, está entendendo? A segurança de crianças que estão aí. Você vê aí constantemente na Amazônia e aqui no Nordeste a pobreza, a infelicidade de crianças que saem para chegar na escola de 8 horas, saem de casa de 5 horas, enfrentando terríveis, né, nesse Brasil, mundão aí, transportes rodoviários sem estrada, lama, canoas, para os pobrezinhos, porque o Estado às vezes não aloca recursos lá. Por quê? Porque existe um gestor presidente da IEADPE que, como que se não bastasse políticos seculares, fazendo rachadinha, desviando o dinheiro público, ainda aqui no estado de Pernambuco, um presidente de uma igreja desviar dinheiro público. Olha aí a causa.